Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a presença santa e poderosa de Deus entre na nossa casa, entre no nosso ambiente, no nosso trabalho e traga vida, traga alegria, traga paz, traga saúde, traga força. No nome de Jesus Cristo nós oramos e pedimos uma liberação especial. Nós queremos uma transformação total do nosso ambiente. Tira todo o peso, Senhor. Tira toda a doença. Tira toda a confusão. Tira todo o conflito. Tira tudo aquilo, Senhor, que traz cansaço, que traz fadiga, tudo aquilo, Senhor, que suga as energias, o ânimo, as forças. E nós oramos por um ambiente carregado do Teu poder, da Tua presença. Que essa presença entre na nossa casa, na nossa sala, nos quartos. Que essa presença entre no lugar que nós trabalhamos. E pedimos, ó Deus, o Teu favor, pedimos a Tua bênção. Senhor, quando a Tua presença entrou no templo que foi construído, nós sabemos, ó Deus, o que aconteceu lá. A glória de Deus tomou conta daquele lugar e todos aqueles que estavam doentes foram curados. E houve um toque tão poderoso de Deus que aquelas pessoas foram marcadas pelo Senhor. Por isso nós sabemos, ó Deus, o poder da Tua glória e queremos essa presença aqui, Senhor. Nós queremos essa presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos esse poder tocando o nosso corpo natural, tocando a nossa carne, no nome de Jesus. Também oro, Pai, para que toda enfermidade agora renda-se ao poder de Jesus Cristo. Todo câncer, toda leucemia, todo problema nos ossos, nas juntas, todo tipo de artrite, de artrose, de reumatismo, de dores no corpo, dores na cabeça. Oro também para que toda alergia renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, há crianças que têm problema de alergia. Eu oro pela cura total e completa das crianças. Oro, Pai, para que todo tipo de impossibilidade motora renda-se ao poder de Jesus Cristo e que haja cura. Tu és o Deus que cura. Senhor, não há limites para o Teu poder, não há limites para a ação do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos toque com o Teu poder, Senhor. Cada pessoa que está nessa oração, orando junto conosco, que ela seja tocada pelo Teu poder. Nós apresentamos a Ti, ó Deus, a vida de toda pessoa que se sente fraca, com as suas forças exauridas, que a unção de Deus a fortaleça agora. Senhor, não a deixa desistir, não a deixa desanimar, não a deixa parar, Pai. Eu oro para que a unção de Deus fortaleça os cansados, os desanimados, os prostrados e levante-os, Pai, pelo Teu poder. Também eu faço uma oração especial, Pai, por aqueles que saíram do propósito, por aqueles, Pai, que acabaram se afastando, por aqueles, meu Deus, que o inimigo, ele conseguiu enredá-los em pecado, em coisas aqui desse mundo, pessoas que uma vez já foram iluminadas pela Tua palavra, mas que acabaram caindo. Nós oramos e pedimos a misericórdia do Senhor em favor dessas pessoas. E te pedimos, ó Deus, resgate-os, pedimos a misericórdia do Senhor, que a presença do Senhor toque neles e os ilumine outra vez. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, tem misericórdia e traga aqueles, Pai, que se afastaram. Oramos também para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Que a presença de Jesus se manifeste dentro dessa casa. Que a presença de Jesus se manifeste no lugar que essa pessoa está, Senhor. E nós oramos, Pai, para que as barreiras do coração, a dureza do coração,
seja agora, Senhor, tocada pelo Teu poder e que esse coração venha se quebrantar diante de Deus e que essa pessoa venha sentir a glória de Deus tocando o seu corpo físico, tocando o seu espírito. Neste momento, ó Deus, nós oramos por um toque do Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos tanto de Ti. Nós precisamos reconhecermos a nossa dependência, Senhor. A nossa dependência total, completa do Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa casa. Tu és o Deus que nos guia. Senhor, Tu és a fortaleza, o árrimo da nossa sorte. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, nos guie em passos verdejantes, a águas tranquilas, doce e amado Espírito Santo de Deus. E te pedimos também, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Somos falhos, todos os dias falhamos, mas reconhecemos, ó Deus, que Tu tens o poder de perdoar e tens o poder de nos ajudar em nossas fraquezas. Graças te damos, Espírito Santo. Graças te damos porque Tu és um Deus fiel, graças te damos, a Tua fidelidade está na nossa vida, a Tua fidelidade está sobre nós. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. É uma alegria, é um prazer e eu tenho uma palavra que vai ser bênção na tua vida. Antes disso, quero pedir a todos que estão entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube, ele mande essa oração para o máximo de pessoas que puder alcançar. Também quero pedir a você que você compartilhe essa oração, mandando para os grupos, para os seus amigos, compartilhando nas redes sociais, porque entendemos que aquilo que plantamos, colhemos. Se você plantar fé na vida das pessoas, você vai colher fé. Se você plantar o Evangelho na vida das pessoas, tua família vai ser alcançada pelo Evangelho. Então compartilhe essa oração agora, em nome de Jesus. Deus vai falar com você, você vai sair daqui dessa oração abençoado. Amém? Você vai sair muito abençoado. Então eu peço essa gentileza no nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Deuteronômio capítulo 20, verso 4, que diz: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar vitória a vocês. Deus com certeza quer nos dar vitória. Eu não acredito, sabe? O que alguns pregam, eles pregam que a dificuldade nos pertence, a tristeza nos pertence. Alguns pregam que a vida tem que ser sofrida. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi o que Jesus ensinou. Agora alguns ensinam diferente. Eles ensinam que você tem que sofrer, que você não tem que ter nada, que você tem que passar por testes e mais testes, como se a vida com Deus fosse uma vida só de sofrimento. Como que pode? Eu não consigo entender isso. É como se o mundo fosse melhor do que andar com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: não existe nada melhor do que andar com Deus. E Deus tem vitória, sim, para nos dar. E sabe por que Deus quer tornar você uma pessoa vitoriosa ainda? E preste atenção, é claro que Deus não nos isenta de problemas, é claro que Deus não nos isenta de desafios, de dificuldades, é claro que nós vamos ter isso, mas nós vamos ter sua presença conosco, e a sua presença é vitoriosa. O que Deus está prometendo para mim e para você é que, independente da circunstância, Ele vai estar conosco para nos dar a vitória. Então eu acredito nisso. Eu acredito que, se eu cumprir princípios, Deus cumpre promessas na minha vida. Eu acredito que, se eu andar pela voz de Deus, eu viverei o extraordinário aqui nessa vida. Agora, qual que é o objetivo de eu viver em vitória? Primeiro, para que eu seja uma testemunha de Cristo. E a segunda coisa,
para que eu possa também ajudar pessoas a caminhar em vitória, para que eu possa ser uma bênção na vida de pessoas. O Senhor disse para Abraão, e Abraão foi poderoso, foi próspero, foi um vencedor. O Senhor disse para ele: seja uma bênção, seja uma bênção. Como é que você vai ser uma bênção para uma pessoa se você não é uma bênção? Como é que você vai ser uma bênção para alguém se você não tem bênção para compartilhar? Então, primeiro, você se torna uma bênção. Você se torna uma pessoa vencedora, uma pessoa que rompe, uma pessoa que avança, e depois disso, aí você vai poder compartilhar com outra pessoa também. Agora, compreenda algumas verdades que é importante você saber. Domine qualquer fraqueza na sua vida. Eu vou repetir. Domine qualquer fraqueza na sua vida. Escreve isso aqui nos comentários. As fraquezas têm que serem dominadas. Escreve. As fraquezas têm que serem dominadas. Sabe por que as fraquezas têm que serem dominadas? Uma fraqueza não dominada sempre vai gerar tragédia. Eu vou repetir. Uma fraqueza não dominada sempre vai gerar tragédia. Eu tinha um amigo, na verdade tenho, ele é meu amigo ainda. E esse meu amigo, pensa numa pessoa que pregava, era ele. Abria a Bíblia, dava gosto de você ouvir ele pregar. Pregava assim, de uma forma tão maestral, tão extraordinária. Deus havia dado uma graça para esse homem, uma graça especial. Então, as coisas começaram na vida dele a caírem, quando ele deixou de dominar algumas coisas. E não adianta. A pessoa que não domina algumas fraquezas, ela começa a brincar com fogo. A Bíblia diz: pode alguém colocar brasas em seu colo, em suas vestes e não se queimar? E esse meu amigo, ele começou a caminhar por um caminho de pecado, por um caminho de erros. O inimigo envolveu ele de tal forma que tirou tudo dele, tirou a família dele, tirou a igreja que ele pastoreava, tirou o ministério dele. Daí ele se envolveu com empresários e outras coisas, tirou dele também o trabalho dele. Aí quando ele chegou no zero e reconheceu que ele tinha uma fraqueza e que ele precisava dominar aquela fraqueza, Deus começou a restituir ele. Mas mesmo assim, nunca mais foi a mesma coisa. Nunca mais. Perdeu aquela graça que tinha. Era uma graça que Deus tinha dado. Então é importante você compreender que toda fraqueza que não é dominada, se você tem fraqueza, olha só, na área sexual, se você tem fraqueza no vício, se você tem fraqueza de mentir, uma fraqueza moral, qualquer tipo de fraqueza, você tem uma fraqueza com dinheiro, e se você não dominar esse bicho, se você não dominar essa coisa, ela vai acabar dominando você. E sabe qual que é o problema de uma fraqueza não dominada? É que ela arrasta você com força para baixo. Ela arranca de você, não importa o lugar de vitória que você chegou. Não importa o lugar de vitória que você chegou. Ela tira tudo de você. E tira mais do que você está disposto a largar. Eu vejo todos os dias pessoas dominadas por uma fraqueza, perderam tudo. Pessoas que vieram de uma família de posse, pessoas que tinham tudo para dar certo, tudo para serem vencedores, vencedoras, mas uma fraqueza não dominada arrastou eles para baixo. Há pessoas que têm uma fraqueza na língua. Elas sabem que a língua faz mal. Falar o que não deve, falar dos outros, criticar, acusar.
ficar falando da vida dos outros. Mas elas não dominam aquela fraqueza. E por não dominar aquela fraqueza, o inimigo usa a língua deles como um instrumento do inferno para causar divisões, para causar fofocas, para causar intrigas. Uma fraqueza não dominada sempre vai gerar tragédia. Davi tinha uma fraqueza. E sabe qual que era a fraqueza de Davi? Não sabia se conter com mulher. Então ele viu uma mulher que ele não podia tocar nela, não podia mexer com ela, porque ela era uma mulher casada. E Davi fraquejou, engravidou essa mulher. Acabou colocando o marido dela na frente da batalha e ordenou que os soldados se retirassem. O marido dela morreu, Davi assassinou. Até o homem, segundo o coração de Deus, acabou errando, porque ele não conseguiu dominar uma fraqueza. Eu vejo muitas pessoas que não dominam uma fraqueza e o diabo, os arrebata. Seja qual for a fraqueza que está na sua vida, peça ao Espírito Santo para lhe fortalecer. Peça ao Espírito Santo, eu não quero cair nisso, eu não quero me envolver com isso, eu não quero isso na minha vida. Essa fraqueza, às vezes a fraqueza de uma pessoa não é nem moral, é uma depressão. A depressão é uma fraqueza na vida dela. Ela se deprime com facilidade. Ela tem uma fraqueza na cabeça. É muito fácil ela ficar enredada com os pensamentos e tem guerras da mente. Você vai ter que governar sobre o medo, governar sobre a insegurança. Se essa é a sua fraqueza, se o diabo consegue pegar você nesse seu tendão de Aquiles, você tem que se fortalecer nisso. Seja qual for a fraqueza que hoje tenta dominar a tua vida, domine ela pelo poder de Deus. Domine ela pela disciplina. Domine ela, com força de vontade. Peça ao Espírito Santo, me dá força de vontade para vencer essa fraqueza. Se você não vencer as fraquezas, até mesmo se você é um homem bravo, digamos que você é uma pessoa uma pessoa dura nas suas palavras, uma pessoa difícil, se você não dominar esse homem violento em você, se você não dominar esse homem que não segura as palavras, se você não dominar essa pessoa que fere a tudo e a todos quando abre a boca, saiba que isso vai tirar de você boas amizades e vai tirar um futuro programado de Deus para a tua vida. Tudo que não for dominado sempre vai gerar tragédia. Sempre. Isso é importante eu frisar essa parte. Sempre vai gerar tragédia. Sempre. Não é ocasionalmente, não. Pode que não aconteça nada. Sempre vai gerar tragédia. Olha para Sansão. Também era outro que tinha fraqueza. E essa fraqueza gerou tragédia na vida dele. Então nós precisamos nos render ao Espírito Santo para ele fortalecer as áreas da nossa vida que somos fracos, que temos limitação. Toda área da nossa vida, que de alguma maneira o inimigo nos pega como um tendão de Aquiles para tentar nos subjugar. Nós temos que render ao Espírito Santo. Você tem que reconhecer a sua fraqueza e usar o poder de Deus, a força do Espírito Santo, para poder lutar contra essa fraqueza. Amém? Escreve isso aqui nos comentários. Deus vai me dar força para lutar contra essa fraqueza. Amém? Essa tem que ser a palavra que o Senhor está falando conosco, a palavra que Ele está falando com cada um de nós, em nome de Jesus. Enquanto eu vou declarar o Salmo 91, eu quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração para compartilhar com seus grupos, com seus contatos, com seus amigos. Você que entrou agora aqui, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Eu quero pedir a sua gentileza de você deixar a sua curtida para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, em nome de Jesus.
eu estou no sul e o clima aqui está bem frio e úmido. Então, estou com um pouco de nariz trancado aqui. E hoje eu estou pregando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Está bem frio aqui. E a minha esposa, ela estará ministrando em São Paulo. À noite eu já retorno para São Paulo com a graça de Deus. Amém? Então, hoje, minha esposa vai estar ministrando em Alphaville, na igreja, na Avenida Aruanã, número 120. E eu estarei ministrando agora às 9h30 da manhã em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Vai ser uma bênção, vai ser incrível. Amém? As vagas da Escola de Profetas, como eu disse ontem à noite, encerraram em tempo recorde. Foram 27 horas. Em 27 horas, nós fechamos todas as inscrições para a Escola de Profetas que teremos em setembro. Amém? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar hoje às 9h30 da manhã, eu vou ministrar uma palavra. Eu vou falar sobre quando você está atrasado no plano de Deus, as consequências disso. Porque as pessoas pensam que Deus se atrasa. Não, Deus não se atrasa. Quem se atrasa é a gente. A gente se atrasa por falta de discernimento espiritual. A falta de discernimento espiritual nos compromete. A falta de discernimento espiritual traz atrasos para a nossa vida. Então, essa é uma mensagem que vai ajudar você muito. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está aqui me ouvindo e saiu uma alergia, não sei se nela ou em alguém da casa dela, uma alergia atrás da orelha aqui. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre você. O Senhor também me mostrou pessoas com dores no estômago aqui nessa região, na parte direita. Seja você quem for que está com dores aqui, eu declaro saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Seja curado, em nome de Jesus. Deus me disse também, diga a Júlia que eu estou preparando algo grande para a vida dela. Acalma teu coração. Deus está abrindo portas e vai lhe dar a direção que você está pedindo a Ele. O Senhor tem visto, Júlia, o quanto você tem pedido a direção de Deus para não errar. E o Senhor está lhe direcionando, o Senhor vai lhe direcionar a porta certa. Amém? Pega aí essa palavra como palavra profética na tua vida, em nome de Jesus. Há uma pessoa também de sobrenome Antunes, que Deus manda dizer para você que você não vai ficar perdida. Deus vai lhe colocar em um lugar estratégico, não só para que seja um trabalho comum, mas para que seja um lugar de crescimento, de história, de construção de história. Você de sobrenome Antunes,
Deus está abrindo uma porta maior para você, no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero te abençoar e eu quero liberar uma palavra sobre o Daniel, que está aí me ouvindo, que está pedindo a Deus que Deus fale com ele. Daniel, Deus te vê, Daniel. E Deus tem um propósito com você desde quando você era pequeno. Você já havia recebido algo da parte de Deus, uma experiência que você teve com Deus, Daniel. E o Senhor manda dizer para você que o contrato que você está aguardando que seja assinado, vai ser assinado essa semana. Mas não é só isso que você está pedindo a Deus. Você também está pedindo a Deus uma resposta sobre o seu futuro, sobre o lugar que você está. E Deus está confirmando com você. E eu quero que você entenda uma coisa, nos próximos dias você vai ter um sinal, porque alguém de fora vai ligar para você, e isso vai ser como se fosse Deus colocando uma localização para você, uma mudança de localização, porque é uma oportunidade que está chegando para você. Deus tem propósito com a tua vida em coisas maiores, Daniel. Amém? Pega aí essa palavra como palavra profética para a tua vida. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar agora. E amanhã nós vamos ter o começo de um propósito, que eu não vou ficar só 7 dias nele. Eu vou ficar 14 dias orando em cima dele. 14 dias. Eu vou orar contra a injustiça e contra a maldade. Eu vou ficar 14 dias, eu recebi uma direção de Deus. Eu vou ficar 14 dias nesse propósito. E eu também estarei em jejum durante esses 14 dias. Amanhã eu vou começar um propósito de 14 dias, 2 semanas, orando para que toda injustiça caia por terra e toda maldade caia por terra. Eu não sei você, mas eu entendo que tem coisas que só Deus pode fazer por nós. É por isso que eu quero lhe convidar, amanhã, 14 dias, orando contra a injustiça e contra a maldade. E o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai operar a justiça em teu favor. E você vai ver coisas se movimentando na sua vida. E vai ser a justiça de Deus em teu favor. Amém? Então eu quero convidar você. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. E nós oramos o bendito nome de Jesus Cristo, para que a presença do Senhor nos fortaleça, a presença do Senhor encha a nossa vida agora. Senhor, toque-nos com o teu poder, toque-nos com a tua graça, que o favor do Senhor seja liberado abundantemente sobre a nossa vida. O favor do Senhor seja liberado abundantemente sobre a nossa vida. E que todo tipo agora, Senhor, de peso espiritual, de opressão que essa pessoa carrega na sua vida, na sua casa, que essa opressão deixe agora esse lugar. Tudo aquilo que traz perda, tudo aquilo que traz retrocesso, tudo aquilo que agarra pessoas no mundo espiritual e prende elas, impedindo elas, Pai, de viver o que o Senhor tem para a vida delas. Eu oro em nome de Jesus, que as amarras caiam por terra agora, que as prisões sejam desfeitas, os laços sejam quebrados, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu oro para que essa presença gloriosa de Deus, essa presença entre agora nessa casa, essa presença entre nesse lugar que essa pessoa está trabalhando e que a vida de Deus toque eles, a vida de Deus toque, Senhor Jesus, que a vida de Deus toque essa pessoa agora, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça agora, Espírito Santo de Deus, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Senhor, toque-os com o teu favor, Senhor, no nome de Jesus Cristo eu oro, para que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, venha sobre essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, afasta, Senhor, a maldade, a inveja, afasta a enfermidade, afasta as amarras espirituais e que a presença do Senhor encha esse lugar e que a presença de Deus traga um novo ambiente, traga novas oportunidades, traga as bênçãos para dentro dessa casa. Amém e amém. Amém, gente querida. Às 9h30 nós estaremos juntos
e depois às 18 horas. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe agora essa oração em nome de Jesus. Até mais, família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo uma sabedoria sobrenatural sobre a tua vida, para a tomada de direções certas. Que o Senhor ilumine teu caminho, que o Senhor te guie, que o Senhor afaste do teu caminho o que é mal, o que é torto, o que for engano, o que for para tirar de você. Oramos também no nome de Jesus, para que o Espírito de Deus possa falar com você, abrir os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, que você caminhe em discernimento espiritual, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor esteja guiando os nossos filhos também, guiando, Senhor, o nosso cônjuge, guardando a nossa vida, nos livrando de todo mal, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa, para que ela tenha aumento, para que ela cresça, para que ela avance, para que as coisas que estão travadas na vida dela comecem a destravar. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Jesus, pelas tuas pisaduras, nós fomos sarados. Por isso eu oro pela saúde total e completa dessa pessoa. Eu digo a todo câncer, a todo nódulo, a todo cisto, microcisto, a todo tipo de infecção, de problemas no sangue, problemas nas pernas, na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder, toca com a tua graça, Senhor. Tira, Senhor, esse cansaço que essa pessoa tem sentido. Tira o desânimo, tira a prostração, tira o peso dos ombros dela, da vida dela e traga um novo ânimo sobre ela. Traga um novo ânimo sobre a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor visite a vida dessa pessoa, para que o Senhor visite o trabalho dela e para que o Senhor mostre a ela tudo aquilo que precisa ser revelado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, por essa família, para que haja união nessa família, para que as brigas desapareçam, as confusões cessem, os xingamentos cessem, as gritarias cessem, o desrespeito, a rebeldia dentro do lar cesse e que haja paz nesse lar. Haja paz, a paz de Jesus Cristo, a paz que Ele deixou. Essa paz nós tomamos posse, essa paz nós dizemos: és bem-vinda na nossa casa, és bem-vinda na nossa vida. Oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor tire tudo aquilo que é mau humor, tudo aquilo, Senhor, que traz angústia, tudo aquilo que traz ansiedade, tudo aquilo, Senhor, que deixa as pessoas inquietas dentro de casa. Afasta do mal, Senhor, afasta em nome de Jesus. Nós te pedimos, guarda-nos, Pai, e nos afaste de tudo aquilo que não vem de Ti, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Eu quero compartilhar uma palavra profética com você. E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida. Amém? Estamos hoje no 6º dia desse propósito e Deus já está dando direção a muitas pessoas. Deus já está dando direção, Deus já está mostrando o caminho, Deus já está dando estratégias, Deus está dando sabedoria. Declare aquela frase: Senhor, dá-nos sabedoria. Escreve aí: Senhor, dá-nos sabedoria. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Então peça sabedoria a Deus, peça direção, peça discernimento, que o Senhor mostre o caminho. O Senhor nunca vai te deixar confundido de nada. Nunca, jamais. O Senhor nunca vai te deixar confundido de nada. Deus me deu uma palavra. E essa palavra é sobre a vida de José. Os irmãos de José queriam ele
no poço. Os homens o jogaram no poço. Os homens o jogaram na prisão. Mas Deus o queria no palácio. Olha que tremendo isso. Queriam matá-lo, depois queriam vendê-lo e depois o jogaram numa prisão suja injustamente. Agora Deus o queria no palácio. E o que prevaleceu foi a vontade de Deus na vida de José. É isso que você tem que entender, que as pessoas, elas podem muitas vezes desejar o seu mal. Elas podem querer lhe lançar num poço, numa prisão. Os homens, eles podem querer fazer muitas coisas contra você. Mas o que prevalece não é o que o homem quer. O que prevalece é a vontade do Senhor. E o que vai fazer com que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida é permanecermos fiéis, como José permaneceu fiel. José poderia, ter se revoltado com toda aquela situação e ter trilhado o caminho da vingança, ter trilhado o caminho da injustiça. É como se o mundo acabasse para ele, então ele dissesse, sabe de uma coisa, vou fazer o que me dá na cabeça, que foi o que o filho pródigo fez. Mas, ao contrário do filho pródigo, José, ele teve uma restauração tão poderosa, tão grande na vida dele, que isso ficou como testemunho para nós. Em Gênesis capítulo 50, do verso 19 ao 21, preste atenção nessa passagem, diz assim: José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Quando José foi colocado como governador do Egito, os irmãos dele vieram pedir comida e José viu que eram seus irmãos. Depois, mais tarde, ele se revelou a eles e mesmo podendo fazer o mal, mesmo podendo se vingar, mesmo podendo despedi-los, de uma maneira, eu posso dizer, vingativa, José manteve-se em retidão diante de Deus. Ele perdoou os irmãos, ele entendeu o que pouca gente entende, que tudo aquilo que ele passou foi uma permissão de Deus. Tudo aquilo que ele passou, Deus permitiu para que ele hoje pudesse ser um abençoador naquela nação para o Egito e um abençoador naquela nação para a sua família, para o seu pai, para os seus irmãos. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que quando José interpreta os sonhos do faraó, duas coisas acontecem. José precisava interpretar o sonho para que a promoção dele chegasse e Faraó precisava de um intérprete de sonhos para que o povo dele não perecesse. Ou seja, um precisava do outro. Quando você reconhece, o lugar que você é designado, o lugar que você é chamado para resolver um problema, aonde você vê que as pessoas precisam de você, quando você reconhece que a sua família precisa de você, você age diferente. Quando você reconhece que você faz parte de algo e que você precisa ser um solucionador de problemas, você precisa estar ali para resolver aquele problema, então você é abençoado também. E foi o que aconteceu com José. José foi abençoado. José foi poderosamente abençoado, mas ele também abençoou, porque por meio de José, uma nação não foi destruída. Então nós temos que entender o nosso chamado, o lugar pelo qual Deus nos chamou. Vai ser bom para nós, mas vai ser bom também para aqueles que forem abençoados por aquilo que a gente carrega. E olha que tremendo,
Seus irmãos tomaram a decisão errada de odiá-lo, a esposa de Potifar tomou a decisão equivocada de acusá-lo e o copeiro de esquecê-lo. Mas Deus nunca se esqueceu de José. Os irmãos se esqueceram, a mulher de Potifar se esqueceu, o copeiro se esqueceu que foi restituído ao cargo por causa do dom de José. Mas Deus não se esqueceu. Sabe, as pessoas têm memória curta. Elas esquecem o bem que você faz para elas. Elas esquecem, elas vivem a vida delas e acabam esquecendo de você. Mas Deus não tem memória curta. E sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é que as coisas que eu faço no oculto, no silêncio, que Deus vê, as coisas que eu faço para Deus são recompensadas publicamente. Ou seja, eu sirvo a Deus quando ninguém está vendo. Eu o amo e testemunho dele quando ninguém está vendo e quando ninguém me conhece. Mas ele está vendo cada coisa que eu estou fazendo. E ele vai me recompensar com a justa medida. A sua busca não é em vão, a sua entrega não é em vão, o seu amor não é em vão. Aquilo que você faz para Deus não é em vão. Mesmo que os homens não tenham conhecimento do que você faz, Deus sabe cada coisa que você faz. Deus sabe como te abençoar, Deus sabe como te honrar, Deus sabe como abrir as portas na tua vida, Deus sabe como trazer rompimento, Deus sabe como trazer avanço, porque Deus conhece teu coração. Será que você entende isso? Que Deus conhece teu coração, Deus vê o que você tem feito, Deus vê a sua entrega, Deus vê a tua fidelidade, Deus vê, sabe, o tanto que você tem se esmerado para honrar a Deus, honrar o nome de Deus. Deus sabe, Deus conhece você. José acreditou no seu propósito. Ele sabia que Deus tinha uma razão para tudo. O propósito de Deus na tua vida, isso é muito importante. Você tem que guardar isso. O propósito de Deus na tua vida sempre deslocará os planos dos homens. Olha que tremendo. Por mais que o homem trame contra você, por mais que ele engendre algo contra você, Deus deslocará o plano dos homens. Não permitirá que ele se concretize contra você, porque Deus é maior. É por isso que você não tem que temer o futuro. Porque se você tem promessa de Deus e você caminha, assim como José, honrando a Deus e fazendo as coisas para Deus e respeitando a sua consciência, você vai ser honrado por Deus. Você vai ser honrado e as promessas vão se cumprir. E nem que Deus tenha que mexer. E isso é tremendo. Nem que Deus tenha que mexer em tudo na sua volta. Nem que Deus tenha que mexer numa nação. Nem que Deus tenha que colocar o sonho num rei. Nem que Deus tenha que, sabe, se revelar a toda uma gama de pessoas. Ele irá fazer para colocar você no lugar que Ele te prometeu. É por isso que você tem que prestar muita atenção no que eu estou lhe falando. Nós precisamos aprender, como José, a nos manter íntegros, mesmo diante das injustiças, mesmo diante das maldades, mesmo diante daquilo que é ruim, mesmo diante daquilo que muitas vezes não é favorável a nós. José conheceu o maior princípio da restauração. Aquilo que você faz acontecer a outro, Deus faz acontecer a você. Esse é um dos maiores princípios, porque, sabe, quando você apanha muito na vida, você se torna um pouco insensível. E você pensa da seguinte maneira: não me ajudaram, então eu não vou ajudar agora. Fizeram o que é mal para mim, então, sabe de uma coisa? Eu não vou ajudar, eu não vou mexer um dedo, eu não vou fazer nada para que essa pessoa ela tenha uma melhora, para que essa pessoa ela mude a vida dela, porque ela me ignorou. Mas você vê que José, em todo momento, ele nunca retribuiu com mal. Ele sempre fez pelos outros o que ele gostaria que fizessem por ele. Então,
Ele poderia ter se deitado com a mulher de Potifar e destruído um casamento, destruído a sua vida. Talvez o marido daquela mulher nem soubesse do caso, mas José sabia. Então aquilo que você faz acontecer ao outro, Deus faz acontecer a você. Como José decidiu não deitar com aquela mulher, Deus o honrou. E quando ele estava na prisão, ele poderia muito bem, passar os anos dele na prisão, ali, fazendo um bom trabalho e não se envolver com ninguém, mas ele ouviu a respeito de um sonho e ele quis ajudar. E é esse o José que eu entendo, aquilo que você faz acontecer ao outro, Deus faz acontecer a você. E isso é tremendo, porque mesmo que aquela pessoa se esqueça de você, Deus não se esquece. Toda vez que você é bom para alguém, toda vez que você poderia ter uma atitude diferente, mas não tem, porque você teme a Deus, saiba que isso está sendo anotado por Deus, isso está sendo registrado. Você está construindo um altar que se chama memória. Nenhuma memória passa desapercebida diante de Deus. Deus conhece os dias da tua luta, Deus conhece os dias do teu choro, Deus conhece os dias da tua fidelidade, Ele conhece a tua entrega, Ele conhece as tuas manhãs. Ele sabe a minha rotina todas as manhãs. Ele sabe a minha dedicação todos os dias. Ele conhece meu coração. Ele me conhece por dentro. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios 6:8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Nunca deixe de fazer o bem. Nunca deixe de fazer o bem. Nunca deixe de fazer o bem. Não deixe esse ódio tornar você uma pessoa insensível. Não deixe, a rejeição das pessoas tornar você uma pessoa má, uma pessoa que não ajuda ninguém, uma pessoa que não estende a mão, uma pessoa que não é capaz de dar um telefonema por alguém. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe falar, porque isso é uma coisa que pode marcar a tua vida para sempre. Nem sempre, quando você faz o bem, você vai receber o retorno das pessoas. Mas sempre, escute isso, sempre que estiver ao seu alcance de fazer algo bom por alguém, faça. Faça, porque Deus te recompensará. Deus te recompensará. Deus te recompensará. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então o bem que eu faço para o outro, volta para mim. O que eu quero que aconteça comigo, eu farei para os outros. Eu gostaria que alguém ajudasse meu filho, então eu vou ajudar alguém. Às vezes as pessoas me pedem um contato e eu dou. Aquilo foi difícil para mim conseguir, mas para aquela pessoa que está me pedindo, eu vou dar. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu semear aquele contato na vida dela que ela me pediu, Deus vai me abençoar mais. Eu poderia pensar assim, não, isso foi muito difícil para mim conseguir. Eu tive que acessar 10 pessoas para poder chegar numa. Eu levei quantos anos para chegar nessa pessoa? Eu poderia, eu poderia pensar dessa maneira, mas eu não posso pensar dessa maneira, porque esse não é o propósito de Deus. Por isso que se chegar alguma coisa nas suas mãos para você resolver ou para você ajudar alguém, ajude. Sabe o que vai acontecer com você se você ajudar? Deus vai liberar algo do céu sobre a tua vida, que se chama restauração. José estava liberando restauração na sua vida ao praticar esse princípio. Exatamente, existe uma ordem no céu que é liberada sobre a terra. Uma ordem de restauração quando você começa a fazer pelo outro. Então, para de pisar nas pessoas, para de ter esse espírito vingativo, para de se alegrar com a derrota dos outros. Isso aí que está puxando você para trás e depois você diz que Deus não te abençoa. Não, é que você está agindo mal. Você está agindo mal. Você está agindo mal. Não faça isso. Não faça isso. Amém? Eu espero que você segure essa palavra que eu compartilhei com você, para que você libere restauração no teu caminho, restauração na tua vida, no nome de Jesus Cristo.
Eu tenho 2 convites para você. Primeiro, que amanhã eu estarei em Alphaville. Amanhã eu estarei em Alphaville, na igreja, às 9 horas da manhã, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, será Santa Ceia. E eu também vou lançar o meu novo livro, Café com Jesus. Olha só, eu vou lançar o meu novo livro, Café com Jesus 2, né? Que é o segundo volume do primeiro devocional. Eu vou lançar presencialmente amanhã. E a partir de amanhã também vai estar disponível para compra online, tá? Gostaria que você orasse, se alegrasse comigo também, porque um livro desses é quase um ano para ser feito. Um livro como esse é quase um ano para ser feito. Então é o trabalho de uma vida, né? Esse é o segundo volume do Café com Jesus. O primeiro foi extraordinário. Nós entramos em tantos lugares, foram milhares e milhares de volumes vendidos no Brasil, fora do Brasil. E nesse domingo eu estarei lançando ele, estará disponível, na verdade, na igreja, no culto e online também. Você, a partir de amanhã, pode já adquirir lá no meu site, www.vinicius7.com.br, tá bom? Então, lançamento aí, eu iria deixar para a semana que vem lançar, porque segunda-feira agora nós vamos ter um lançamento de um evento. Eu ia deixar para outra semana, mas Deus falou comigo e eu quis antecipar, tá bom? Então, tá aí. Se você quiser, vai ser uma benção. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui, deixa a tua curtida nesse vídeo, tá? Deixa aí o teu like, em nome de Jesus. E quem adquirir o livro amanhã ou segunda-feira vai receber um cupom, tá? Você que vai comprar o livro online, o livro é físico, tá? Mas você vai comprar online, você vai ganhar um cupom e segunda-feira eu vou explicar o porquê desse cupom, tá? Eu não sei se vai estar lá no meu site explicado, mas segunda-feira eu explico. Independente se você comprar no domingo ou na segunda o meu livro, você vai ter direito a um cupom. Você que não é aluno da Academia Kingdom Global, tá? Então é um presente para você conhecer a Academia Kingdom Global. Salmos 91 diz assim: eu quero pedir a você que você compartilhe com 8 pessoas, estamos no mês 8, então aí manda para 8 pessoas, e Deus também me tocou de fazer uma campanha, e essa campanha que Deus me tocou é uma campanha um pouco, eu posso dizer, é uma campanha de jejum, é uma campanha de oração, e ela tem quatro, eu posso dizer, pedidos principais: oração e jejum para livramento, proteção, direção e restauração. Então, livramento, proteção, direção e restauração. Vai ser 14 dias, vai começar a partir de segunda-feira, 14 dias. E nesses 14 dias eu estarei em jejum e em oração por essas 4 coisas. Foram coisas que Deus me mostrou. Eu vou seguir, eu posso dizer, algumas diretrizes de jejum. Na verdade, eu fiz um compromisso com Deus e serão 4 dias orando por livramento, por proteção, por direção e por restauração. Da mesma maneira que Deus restaurou a vida de José, Deus pode restaurar a tua vida. Vai começar segunda-feira esse novo propósito e eu creio que Deus está nisso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está aí e está sentindo como se fosse uma queimação nas suas vistas. Seja curado, Jesus Cristo é da saúde. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que está se preparando para hoje ir para a feira. Trabalha na feira, tem uma banca na feira. Deus vai te honrar. Amém? Deus vai abrir as portas na tua vida cada vez mais. Tem uma pessoa que é de Macaé, que está aí me ouvindo, e Deus está libertando alguém de uma prisão espiritual dentro da tua casa, dentro da tua família. Você tem orado por essa pessoa. No nome de Jesus, seja livre. Tem uma pessoa, e o Senhor me mostrou, o Senhor me falou assim, advogado Martinelli. Eu não sei se é o sobrenome dele, advogado Martinelli. Deus te visita agora. Deus visita a tua casa. E Deus, sabe, Deus começa a trazer uma verdadeira limpa na tua vida. O Senhor traz uma mudança em nome de Jesus Cristo. Aquilo que estava contra você, o Senhor está quebrando nesse momento. Tem vitória de Deus para o teu caminho, tem vitória de Deus para a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa também aí que é casada ou é muito ligada a uma pessoa chamada Horácio. Deus está visitando esta casa, esta família. E o Senhor me disse que vai trazer um avivamento na tua família, de transformação, de mudança, no nome de Jesus. Amém? É tempo de planos de salvação se cumprirem na tua casa. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você. Amém? Tem uma pessoa também com um problema sério na perna direita. Um problema sério na perna direita, seja você quem for. Eu não sei o problema que você está, mas eu sei que Jesus cura. Amém? E também quero pedir a você, deixa sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, eu peço essa gentileza. E se você ainda não ativou o sininho das notificações, ativa aí, ativa o sininho para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube te avise e você não venha perder as orações, não venha perder as palavras proféticas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou. Nós queremos ter o mesmo coração de José. Um coração que faz o bem sem olhar a quem. Um coração que faz pelo outro o que gostaria que acontecesse com ele. Senhor, que essa misericórdia, esse perdão estejam dentro de nós. E que o Espírito Santo nos ajude a perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, aquelas pessoas que nos traíram, que nos abandonaram ou que nos rejeitaram. Nós abençoamos agora, Pai, a vida de todos aqueles que poderiam ter feito bem e não fizeram para nós. Nós faremos para eles e para qualquer outro. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro para que o coração dessa pessoa se abra agora para essa direção que o Senhor está dando e que a partir de hoje comece uma restauração total e completa nessa vida. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro por casamentos restaurados, por finanças restauradas, por família restaurada, por conexões restauradas, por empresa restaurada, vida restaurada, no nome de Jesus Cristo. Oro também pela saúde dessa pessoa restaurada agora, no poder de Jesus Cristo. E eu quero declarar que respostas divinas virão sobre a tua vida nos próximos 10 dias, no nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E se você crê, compartilhe. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Até às 9 da manhã e depois 18 horas.